Olá, está começando o Direito Sem Fronteiras desta semana. É comum a imprensa noticiar que países assinaram um tratado ou um tratado internacional. Aqui mesmo no Direito Sem Fronteiras já falamos sobre muitos deles. Mas, afinal de contas, o que é um tratado e como eles são incorporados ao sistema jurídico dos países? Esse é o tema de hoje, o qual vamos conversar com o especialista em Direito Internacional Público e professor de Direito dos Tratados, professor Márcio Garcia, e a advogada da União e membro do Departamento Internacional da Advocacia Geral da União, Nereida de Lima del Águila. E eu convido agora você, amigo da TV Justiça, a assistir junto conosco uma reportagem de Carolina Puga sobre os tratados. Eles podem ser firmados entre vários países ou entre apenas dois. Os tratados internacionais vêm sendo usados ao longo da história para firmar acordos no cenário internacional. Com a Convenção de Viena de 1969, foram estabelecidas algumas regras para a elaboração desses documentos. Esses acordos de direito internacional tratavam inicialmente de questões políticas. O primeiro que se tem conhecimento, por exemplo, teria sido firmado em 1280 a.C. Com o passar do tempo, eles tomaram uma proporção muito maior e hoje tratam de assuntos como educação, saúde, trabalho, cooperação econômica e jurídica e direitos humanos. De forma geral, primeiro o tratado é assinado e depois precisa ser ratificado, ou seja, aprovado definitivamente pelos países. Após esse processo, ele passa a incorporar o ordenamento jurídico interno dos estados que se comprometeram a cumprir o tratado. No caso do Brasil, os tratados internacionais assumem posições hierárquicas diferentes. Os acordos que versam sobre direitos humanos devem ser aprovados por 3/5 dos votos do Congresso Nacional em 2 turnos de cada casa. Assim, eles entram no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Já os acordos que também versam sobre direitos humanos, mas foram aprovados antes da emenda constitucional número 45 de dezembro de 2004, passaram a integrar o ordenamento como normas supralegais e infraconstitucionais, ou seja, estão hierarquicamente acima das leis e abaixo da Constituição. Por fim, os tratados que versam sobre outros assuntos e são aprovados por maioria relativa do Congresso passam, em geral, a ter o mesmo valor das leis. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos celebrado pelo Brasil, que entrou para a nossa legislação com status de emenda constitucional. Isso significa dizer que os termos desse acordo fazem parte da nossa Constituição. Bom, eu agradeço a presença de ambos aqui, depois de assistirmos esta reportagem a respeito do nosso tema da semana. Eu gostaria de começar primeiro com uma questão conceitual, que atinge diretamente quando falamos em termos de direito e talvez ainda mais neste caso, como vimos inclusive na reportagem. Vamos a uma palavra, a própria análise da palavra em si. O que seria, vou começar com o professor Márcio Garcia, um tratado? E já adianto mais uma pergunta, porque há um debate a respeito da denominação. Há quem defenda que se deve dizer apenas tratados e também há quem diga tratados internacionais, mas que, na opinião de muitos acadêmicos, seria até um pleonasmo. Vamos à primeira pergunta, o que é um tratado? Olha, eu gosto muito da definição, me sinto um pouco da definição do professor Rezec, no seu clássico Manual de Direitos Tratados. Ele dá uma definição bastante enxuta. Ele define o tratado como sendo um acordo formal, concluído entre sujeitos de direito internacional e destinado a produzir efeito jurídico. Então, você tem a convergência de 3 elementos, né? Quer dizer, acordo formal, forma escrita, né? Produzido entre sujeitos de direito. Então, quem seriam os sujeitos que têm a capacidade de celebrar tratados hoje? Os Estados e as organizações internacionais. E que produz efeito jurídico, que tenha uma consequência jurídica. Presentes os 3 requisitos, você estaria, então, diante do que a gente chama de um tratado. A questão terminológica, ela se coloca porque você tem na nominata de tratados, se pegar um verbete de dicionário jurídico, você vai ter, a escola francesa já indicou mais de 30 expressões variantes para esse mesmo fenômeno. Então, por exemplo, eu estava descendo aqui para a televisão e tinha lá a missão do Supremo Tribunal Federal do ministro Celso de Mello.
Então, entre as atribuições do tribunal está lá escrito fazer cumprir os pactos internacionais. Ele se referiu, obviamente, aos pactos internacionais de direitos humanos. Mas o pacto é um tratado? Sim, é um tratado. Então, você tem... A própria Constituição é muito fértil, né? Ela fala de ato, de convenção, de acordo e de tratado. E tratados internacionais, eu confesso que acho realmente uma superabundância. Para mim, tratados seria o suficiente. Mas o legislador constituinte entendeu lançar no texto constitucional a expressão tratados internacionais. Doutora Nereida, eu gostaria de lhe perguntar a respeito do papel específico da Advocacia Geral da União, porque no imaginário da população, quando falamos em termos de cooperação internacional, até mesmo na celebração de tratados que envolve o Brasil, imagina-se o Itamaraty. Mas a Advocacia Geral da União, ela está presente no acompanhamento em diversos aspectos da realização destes tratados, dos quais o Brasil é signatário. A senhora poderia nos definir como é esse papel especificamente da AGU no corolário do Estado brasileiro em relação ao tema? Bom, a AGU agora, ultimamente, tem participado bastante até inclusive na formulação, por exemplo, né, quando da elaboração do tratado, como especialistas, né? Então, não só nessa fase de elaboração, como em todo o decorrer, né, até a fase de execução de um tratado. Por exemplo, no caso de sequestro internacional de crianças. Então, nós atuamos como a parte de execução. Então, nós temos a autoridade central no setor, da Secretaria de Direitos Humanos, que, quando é o caso de haver alguma judicialização, é uma participação no âmbito judicial, entra a AGU para auxiliar também nessas tarefas. Então, desde a elaboração até a parte executória, nós estamos fazendo presentes. É um trabalho que ele é feito paralelamente, portanto, ao Ministério das Relações Exteriores, sim, principalmente claro, quando há judicialização. Claro, sempre em conjunto. Exato. Professor Márcio Garcia, com relação nós vimos que não é uma novidade no universo jurídico, antecede em muito, historicamente, essa formatação que nós temos do direito bem característica do século XX, do século XIX para cá particularmente, mas está intrinsecamente relacionado com o universo político da questão entre as nações, entre governos. E aí entra aquela questão. O poder das armas, muitas vezes, acabava falando muito mais alto ao longo dos períodos históricos. Na nossa realidade de hoje em dia, a letra dos tratados, quando transformada em lei, ela realmente é efetiva ou essa imagem de que, hoje em dia, a linguagem dos mísseis é muito mais forte? Essa é uma questão muito mais política, né? Quer dizer, a gente pegar o cenário internacional e traçar um paralelo com um cenário interno, a gente pode perceber que também no plano interno muitas leis existem e não são cumpridas, né? É claro que na esfera doméstica você tem o braço forte do Estado a impor o ordenamento jurídico. No plano internacional nós ainda temos, quer dizer, algumas deficiências de saber quem seria esse terceiro, né? Que o Bobbio fala de um terceiro ausente, ele não se coloca. O que eu poderia dizer pela minha já alguma experiência é que, curiosamente, os tratados são muito mais... a execução dos tratados, elas é muito mais perceptiva, às vezes, até do que do direito no plano interno. Eu explico. Você tem hoje Estados, 193 membros da ONU. Então, é muito mais fácil você perceber que determinado Estado, que se vinculou a um tratado, não cumpriu aquelas determinações do que, por exemplo, no nosso universo de 200 milhões de pessoas, né, jurisdicionáveis perante a justiça brasileira e submetidas ao nosso ordenamento jurídico. Então, uma afronta, uma violação, uma norma do direito internacional, ela é, às vezes, muito mais detectável, vamos dizer assim. Agora, isso não quer dizer que, uma vez detectada, quais as consequências e como... Aí é uma discussão mais ampla. Eu penso que os números dizem muito e são muito representativos. O Brasil é um país assim que almeja ser uma potência econômica, política, enfim. Nós somos grandes para os pequenos e pequenos para os grandes. Mas só para ter um número, que eu acho que um número é importante, nós estamos celebrando uma média de 300 tratados por ano. Ou seja, o Executivo, que é o condutor das relações internacionais, ele provavelmente está legislando mais do que o próprio Parlamento por meio de tratados.
Então, e obviamente que você não negocia um tratado já partindo da pressuposição que você vai descumprir o que você pactuou. Então, é muito significativo. Se nós pegarmos num número global, nós vamos ver que o Treaty Series, que é o diário oficial, entre aspas, das Nações Unidas, onde todos os tratados são registrados, depositados, os números são realmente impressionantes, né, de tratados celebrados no plano internacional. Doutora Nereida, com um universo tão grande de tratados já elaborados, em elaboração e em perspectiva de elaboração, há uma dificuldade a mais no sentido, ou um desafio a mais no sentido de se fazer esse acompanhamento, porque existe até a possibilidade de que um determinado tratado, uma norma que seja estabelecida entre os signatários, ela pode entrar em conflito até mesmo com um outro dispositivo. E isso é um elemento a mais no trabalho que especificamente a AGU tem de fazer. Realmente, com o volume que se tem de tratados em elaboração e estudo, enfim, eventualmente há essa possibilidade, na verdade, há uma possibilidade grande, enorme de você encontrar tratados que entrem em conflito entre si, mesmo porque vão falar da mesma matéria, vão ter o mesmo objeto, então há que realmente que se fazer esse acompanhamento. A quantidade de matérias também ela é muito grande. Um tratado pode ser de comércio exterior, um tratado pode envolver questões, por exemplo, relativas à extradição, algo que a AGU atua muito diretamente, inclusive no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, são áreas, aparece uma área específica, mas, na verdade, é uma área de estudo bastante ampla. Exato. Por exemplo, não só também da extradição, mas existe também o Tratado do Tabaco, por exemplo, que pode entrar em conflito com algumas questões de tratados de comércio em geral. Né? Então, as questões podem ser levadas, quer dizer, uma questão de tabaco que esteja dentro do tratado, né? Do controle do tabaco, pode ser levado, por exemplo, ao OMC, né? Quer dizer, em questões diferentes, mas às vezes é o mesmo objeto sendo tratado por diversos acordos internacionais e que realmente você encontra o conflito. No Ministério mesmo, e até pela variedade de atribuições aqui dentro do nosso governo, por exemplo. Cada ministério com sua atribuição, mas uma atribuição se miscuindo na atribuição do outro ministério. Então, realmente, há possibilidade de você encontrar tratados que tratam sobre o mesmo objeto, é enorme, e aí entra o conflito que vai ser dirimido posteriormente na questão de prevalência de nomes até, inclusive. Professor e doutora Nereida, nós vamos continuar a nossa conversa já, porque nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós voltamos com mais Direitos Sem Fronteiras, falando a respeito de tratados. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Rio de Janeiro será a sede da 3ª edição do Congresso Internacional de Direito Tributário, com o tema Tributação e Internacionalização. O encontro contará com a presença de especialistas da área e membros dos 3 poderes para debater o desenvolvimento da tributação e aspectos como sistemas usados em outros países. O congresso acontece entre os dias 26 e 28 de março de 2014. Inscrições no site ifabrasil2014.com. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje estamos falando a respeito dos tratados ou tratados internacionais. Professor Márcio Garcia, dando continuidade ao tema que eu conversava com a doutora Nereida no bloco anterior, é muito comum haver esta sobreposição de temas, gerando às vezes até um conflito de entendimento quando um tratado é assinado sobre um tema qualquer de comércio e elaborado, por exemplo, em um determinado ministério e um outro tratado assinado às vezes até com outro país e temos um conflito do que foi estabelecido? Olha, as antinomias, elas não eram tão comuns até pouco tempo. Mas com o avalanche de tratados que vem sendo negociado, quer dizer, a perspectiva é que isso passe a ocorrer com mais frequência, né? O conflito que a gente tem percebido que tem uma maior possibilidade de ampliação é justamente do tratado com norma de direito interno. E o que acontece numa situação como essa? O tratado é denunciado, qual é o procedimento quando se verifica que é uma situação assim? Exatamente. Uma possibilidade de solução seria essa, né? Quer dizer, você antes denunciar o tratado. Outra possibilidade é o judiciário, ao apreciar um caso concreto, ele ter uma leitura
mais sensível e, diria, um pouco mais favorável ao direito internacional. E eu falo isso porque não é um invencionista da minha cabeça, isso é como você vê no mundo hoje. A Constituição sul-africana tem um dispositivo na Constituição que diz precisamente isso. O intérprete, diante de duas leis que se antagonizam, sendo uma de produção internacional, ele deve sempre buscar uma interpretação mais favorável à norma internacional. Então, quer dizer, é uma tendência nos ordenamentos jurídicos dos vários países. No caso brasileiro, quer dizer, essa questão a gente ainda está aí, como é que você está trabalhando, burilando, e ela começa pela pergunta primeira, que é de saber onde é que o tratado se coloca no nosso ordenamento jurídico. Né? Quer dizer, e aí o silêncio da Constituição fez com que fosse a jurisprudência, no caso a orientação do Supremo, que desse o tom preciso de onde se coloca o tratado. Porque você poderia resolver pelo critério hierárquico, né? Uma das formas de solução de antinomia, cronológico e hierárquico da especialidade. Quando ele falava da questão de se dar preferência ao direito internacional, mesmo porque se entende, quer dizer, inclusive está na Convenção de Viena dos Tratados, que o país não pode utilizar o seu direito interno como forma de obstaculizar a aplicação de um tratado. Gostaria de aproveitar o gancho e fazer uma pergunta que é justamente, que, no caso que antecede até mesmo essa situação de um tratado que foi celebrado e que há algum tipo de conflito e essa não possibilidade de alegação de elementos internos como um obstáculo ao cumprimento do tratado. Mas existe uma questão hierárquica, como nós vimos na reportagem agora há pouco, relacionada justamente à internalização daqueles elementos no nosso ordenamento jurídico. Como é que se dá isso, professor? Olha, o tratado, a condução das relações internacionais é do Executivo. Então, o poder de celebrar e de negociar é do Executivo. Quer dizer, negociado o tratado, o Itamaraty, que acompanha todas as negociações, por mandamento legal, ele então encaminha uma exposição de motivos ao senhor presidente da República, no sentido de explicar por que o Brasil deveria se vincular àquele tratado. O presidente, que tem a palavra final, entendendo que é a hipótese de se vincular, ele tem que ouvir o Congresso. Ele tem que ouvir o Congresso naquelas hipóteses que o tratado acarreta encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. É uma expressão da Constituição que dá margem a inúmeras possíveis interpretações do que são encargos e compromissos gravosos. Então, na dúvida, o Executivo tem mandado praticamente tudo para o Congresso. Isso é uma tramitação na Câmara, no Senado, bicameral, o Congresso, o Parlamento aprovando, um decreto, publicado um decreto legislativo de aprovação, e esse decreto é um passo necessário, mas não suficiente, para que o presidente da República, querendo, vincule o Brasil no plano internacional, né, ratificando, e no plano interno, promulgando e publicando o tratado. Então, seria mais ou menos esse o roteiro. Né? No plano internacional, o depósito de instrumento de ratificação, em princípio, se o tratado já estiver em vigor, passa a valer para o país. No plano interno, uma vez publicado, o tratado, ele então entra no nosso ordenamento jurídico. Problema da hierarquia, ante o silêncio constitucional, o Supremo entendeu, um julgamento bastante interessante, da Convenção 158, que o tratado tem estatura de lei. Então, ele tem estatura de lei, está abaixo da Constituição, tem estatura de lei. Mais contemporaneamente, o tribunal evoluiu. Os tratados de direitos humanos, né, eles são supralegais e infraconstitucionais. E aqueles tratados de direitos humanos que foram aprovados seguindo o quórum estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, eles então teriam estatura de norma constitucional. Professor, eu vou só lhe fazer uma pergunta, porque muitos dos nossos telespectadores, eles têm uma noção clara, mas muitos se interessam pelo direito, mas o que seria especificamente, peço para esse público, uma norma supralegal? Ela estaria acima das leis. Então, se houvesse uma antinomia, por exemplo, de uma lei ordinária com uma norma proveniente de um tratado, prevaleceria o tratado. Seria uma forma, um critério cronológico, um critério hierárquico de solução de uma antinomia. Então, o tratado ele estaria nessa estatura acima das leis e abaixo da Constituição. O professor já falou também de um aspecto específico, mas que eu vou perguntar para a professora Nereida, com relação exatamente aos tratados que versam sobre questões de direitos humanos. Eles têm um status bastante específico também nesse universo.
Sim, com a emenda 45 de 2004, foi inserido o artigo 5º, parágrafo 3º, na Constituição, que trata especificamente de tratados em direitos humanos. E que esses tratados teriam, como já disse o professor, status de emenda constitucional desde que passassem pela aprovação das duas casas, 3/5, então todo aquele procedimento, né, de que trata o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, nesses casos, sim, o status da norma seria de emenda constitucional. Agora, decidiu o Supremo também que acordos já vigentes em direitos humanos, esses não teriam esse status de supralegalidade, não estariam incluídos no status de emenda constitucional, mesmo que já estavam vigentes, não passaram também por esse procedimento de que trata a Constituição. Pergunta que eu lanço para os dois, que é relativa à situação de não cumprimento de qualquer elemento que exista em um tratado elaborado entre as nações. O que é que pode acontecer quando um país ou o representante de um país ele dá vazão ao não cumprimento de uma determinada norma acertada previamente? Deixo em aberto. Bom, professora. De uma forma geral, quando não há o cumprimento, bom, a princípio, quer dizer, pode haver várias situações, como em última análise a denúncia, como o professor já tinha falado, mas também o Estado está sujeito à reparação, a uma reparação, né? Ele teria o Estado que praticou esse ato ilícito, no que diz respeito ilícito, porque ele vai contra a norma do acordo, e esse ato que ele seja imputável e que cause um dano. Então, nesse caso, essa atuação poderia causar dois tipos de dano: dano moral ao Estado ou dano patrimonial. No caso de dano moral, a satisfação seria feita por meio de desculpas públicas, um desagravo, qualquer coisa assim do gênero. E no caso de dano patrimonial, o retorno ao status quo ante, ou também poderia gerar uma reparação econômica. Volta àquela questão da sanção, né? Quer dizer, o não cumprimento, quem que seria o terceiro isento no plano internacional, né? Então, nós teremos aí um certo vazio. Tem um autor que eu gosto muito, Wolfgang Friedman, que escreveu um livro que é Mudança Estrutural do Direito Internacional. Ele diz que a maior sanção do direito internacional é a exclusão das regras do jogo. Então, por exemplo, se o Brasil descumprisse a decisão da OMC, no caso Embraer Bombardier, número 1, era possível, sim, o Brasil, não cumpro. A OMC não tem nenhum porta-aviões, ela não pode me obrigar, eu não quero cumprir, ponto final, e não vou cumprir. Exato. Era provável? Eu acho que não. Porque o Brasil, tendo em vista o patamar onde nós estamos inseridos na cena internacional, etc., nós abriríamos um precedente contra nós mesmos que seria muito mais grave. Então, por exemplo, Embraer Bombardier número 2, o Brasil ganhou. O Canadá, se o Brasil não tivesse cumprido o primeiro, poderia ficar cavalheiro e dizer, também não cumpro essa decisão. Então, a exclusão das regras do jogo hoje ela é muito mais contundente, vamos dizer assim. Então, o não cumprimento de um tratado, eu acho que você tem uma questão de opinião pública, uma questão de falta de confiança naquele Estado, que não honra a palavra empenhada, enfim. No limite, dependendo do caso, e cada caso é um caso, como sempre, você pode ter realmente também reparações pecuniárias, indenização, etc., ou até recorrer, por exemplo, a um tribunal internacional para fazer com que se cumpra, faça valer aquele tratado. É possível não cumprir? É possível. E com relação à questão do cidadão de um determinado país que é signatário de um tratado poder atuar em relação a qualquer aspecto desse tratado? Aí, nesse caso, quer dizer, você tem um quadro que seria mais ou menos o seguinte: daquele roteiro que nós traçamos, quer dizer, o tratado incorporado, ele tem estatura de lei, pelo que diz o Supremo. Ele pode ir aos tribunais internamente e invocando o tratado, no caso, o decreto presidencial de incorporação do tratado, e pleitear o seu direito. No plano internacional, né, que se é o Brasil que descumpre internamente, por qualquer motivo, aí já começa a complicar um pouco mais, porque o indivíduo ele não tem essa subjetividade. Quer dizer, ele não pode, por exemplo, indivíduo, pessoa física ou jurídica, ir à Corte Internacional de Justiça para fazer valer um direito que, segundo ele, foi lesado
tendo em vista o tratado que aquele país pactuou. Aí já não seria cabível, vamos dizer assim. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados no nosso programa, em mais uma edição do nosso programa Direito Sem Fronteiras. Lembrando que hoje eu conversei com um especialista em Direito Internacional Público e o professor de Direito dos Tratados, Márcio Garcia, é advogada da União e membro do Departamento Internacional da Advocacia Geral da União, a professora Nereida de Lima del Águila. Você gostou do programa? Você pode rever esta e outras edições. Acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br e não se esqueça de mandar uma sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Tchau!